Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Tá? Nós falamos do conto de fadas avessas na última aula, né? E hoje nós temos o título Como seria estar no lugar dos outros? Eu acredito que só essa frase, como estar no lugar dos outros, deva recordar para alguém, para algum da turma, né? O trabalho realizado ano passado, né? E que ele apresentou em várias das classes, né? E essa palavra é empatia. Eu sabia que você ia lembrar. Muito bem. Você fez esse trabalho, né? Você sabe com quem estão falando, né? Mas eu acredito que essa é uma situação bem interessante e particular, sabe por quê? Colocar-se no lugar do outro não significa ser igual a ele, né? Colocar-se no lugar do outro significa simplesmente tentar sentir o que o outro está sentindo naquele momento, naquela situação. E é interessante, sabe por quê? Além do mais, é diferente. Por quê? Você nunca sabe qual é o verdadeiro sentimento dessa pessoa, entendeu? Você não sabe qual é o verdadeiro sentimento. Então existem coisas que nós não temos acesso. Existem coisas que nós não temos acesso, que é ao íntimo das pessoas. E como nós não temos acesso ao íntimo, nós podemos nos tentar colocar no lugar dos outros. Tentar nos colocar no lugar dos outros. Mas isso é possível? De certa forma, sim. É possível, sim. Por exemplo, se o meu colega está muito triste, praticamente chorando, eu vou lá, sento ao lado, não digo nada. Apenas coloco a mão no ombro dele, né? Coloco a mão no ombro, aperta um pouquinho assim, ó. É com isso você está dizendo, eu estou aqui. Você não está sozinho. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala nada. Muitas vezes, palavras atrapalham. As palavras, muitas vezes, acabam fazendo com que a gente se sinta acuado, atacado. Se sinta na obrigação de dizer alguma coisa. A pior coisa do mundo é o seguinte: alguém está triste, né? Ou você está triste, alguém senta do seu lado. O que aconteceu? Mas que coisa? Por que essa tristeza? Fala para mim. Isso não faz sentido. Você está querendo obrigar a pessoa a contar o que aconteceu. Alguns agem de forma natural nessa situação, né? Vai dizer, não, está tudo tranquilo. Não, aconteceu isso e aquilo. Eu não quero falar sobre isso. Então nós temos que respeitar o momento, né? Vamos ver ali na apostila, né? Página 16. Como seria estar no lugar dos outros? Ele faz uma pergunta bem interessante. Você já questionou quais seriam as causas da bondade entre as pessoas? Por que as pessoas são boas umas para com as outras, né? O próprio texto continua dizendo que não é fácil chegar a uma resposta definitiva para essa questão, mas podemos ao menos levantar algumas hipóteses. Entre elas destacamos duas capacidades atribuídas aos seres humanos. Primeiro, reconhecer a humanidade do outro, ou seja, estendendo a ele a preocupação e o cuidado que se tem para consigo. E o segundo,
A segunda capacidade, colocar-se no lugar do outro, ou seja, para tentar entender seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades. E aí o texto conclui: ao utilizar essas capacidades que constituem a empatia, podemos agir com bondade, proporcionando o bem que os outros esperam, evitando ou diminuindo os males que eles sofrem. Ter empatia é buscar colocar-se mental e afetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sob o olhar dessa pessoa, apesar de acordo com as ideias dela, pensar de acordo com as ideias dela, sentir o efeito das emoções que a envolvem. E ele diz ali: isso não significa que devemos nos tornar iguais a essa pessoa, abandonando nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então, a empatia não é mudar. A empatia não é se transformar. A empatia não é dar uma meia volta, dar uma guinada, 360 graus. Não. Empatia é algo bem específico. Eu continuo sendo eu, a outra pessoa continua sendo ela com todas as suas qualidades e defeitos, e eu continuo com as minhas, mas eu apenas procuro compreender aquilo pelo qual ela está passando. Eu tento compreender, né? É interessante que o sentimento de empatia, ela pode surgir entre pessoas muito diferentes umas das outras. É incrível como o sentimento da empatia pode acontecer entre pessoas que muitas vezes nem se relacionam. Por exemplo, se você vir uma criança chorando, né, e sentir empatia, você vai se emocionar. Né? Você vai se emocionar. É interessante como nós podemos ser contagiados pelo sentimento dos outros, principalmente, e às vezes a gente assiste alguns vídeos do YouTube, por exemplo, se você quer realmente sentir o sentimento de emoção ao reencontrar pessoas, ao sentir uma saudade, né? Claro que não é a empatia em si, mas é sentir a emoção e ver como nós conseguimos ser tocados pela emoção. É ver vídeos no YouTube dos militares que retornam de longas jornadas fora de casa. E quando eles retornam, eles vão até as escolas onde os filhos estudam, no meio do esporte, e o reencontro é algo assim fantástico. É quase impossível não se emocionar. Porque os filhos, desde os menores até os adolescentes lá, eles quando veem o pai ou a mãe retornando de uma fase, de uma viagem militar, eles ficam malucos de saudade. Eles se derretem, eles choram, eles deixam o sentimento vir à tona de uma forma tão forte que você não consegue, vendo, você não consegue se controlar. Então, olha só, mas também existem os casos contrários, né? Existem os casos contrários. Nós vamos ver ali na apostila, eu vou passar para vocês ali, ó. Na apostila mesmo ali, ó, foi um pouquinho demais, deixa eu voltar um pouquinho. Muitas vezes, olha ali o texto, nós também nos deparamos com situações em que a insensibilidade de uns acaba causando ou ampliando os sofrimentos dos outros. Isso pode ocorrer por meio de atitudes maldosas, mas também pela imposição dos nossos próprios pontos de vista aos outros. Imposição dos nossos próprios pontos de vista. Isso me fez lembrar alguma coisa nessa turma aqui, né? Vocês lembram a situação?
Vocês fizeram um joguinho bem legal aí. Tá? Lá no início do ano. Escolha dos líderes. Não esqueci não. Né? Tu vê como o ser humano é, né? Que cara chato, não esquece isso não? Não, a gente guarda na lembrança. E é uma experiência que a gente passou e que ela vai ficar marcada. Né? Ela vai ficar marcada. Tá certo? Então nós muitas vezes damos conselhos a alguém sem aceitar que eles não sejam seguidos. Nós queremos que cada conselho que nós damos seja seguido à risca, sem pestanejar. E aquilo que nós temos muitas vezes machuca os outros, né? Então nós não queremos que nossos pontos de vista sejam criticados. Criticados. Muito bem, pessoal, vamos voltar ali. Ó. Uma das coisas importantes que vocês vão fazer agora, ok? Vocês vão ter uma atividade. E é muito importante que vocês leiam com atenção. Vocês vão atribuir um número de 1 a 7 para cada pessoa citada nesses itens a seguir. O número 1 vai indicar a pessoa pela qual você considera mais fácil ter empatia. O 1 é mais fácil de se colocar no lugar e ter esses sentimentos e talvez ajudar a pessoa. O 7 seria o mais difícil. Tá? Então, de 1 a 7. Não quer dizer que você tem que colocar um número de 1 a 7 em cada um desses. Você pode até repetir o número. Por exemplo, uma pessoa de outra classe social, você pode colocar dois números 7, por exemplo. Uma pessoa de classe social 7, uma pessoa que você... um idoso, pode ter os dois números 7, não importa. Você vai escolher de 1 a 7 em cada uma das opções, certo? A 2, você não vai fazer, porque você não está com os colegas. A 3, sim. Você vai colocar aqui quais foram os critérios que você adotou para fazer a classificação solicitada na atividade 1. Gente, por favor, me usem uma cor escura na hora que vocês forem escrever. Tá? Se forem escrever, até é interessante escrever de caneta mesmo. Porque vocês tiram uma foto e mandam e fica muito difícil de ler a lápis. O lápis fica muito apagado. Tá certo? Usa caneta. Tá certo? Então, A4. Escreva dois motivos. Escreva dois motivos. Para ter empatia pelas pessoas às quais na primeira atividade você atribuiu os números 6 e 7. Se por um acaso você usou o 6 e o 7 na atividade 1, coloca aqui a sua motivação. Ok? Então, pessoal, essa atividade simples é para a nossa aula de agora, tá certo? É só isso que nós vamos ter. É uma atividade muito, muito fácil. Vocês conhecem bem a empatia, tá? E é uma coisa bem interessante. Sabe como é que nós conseguimos sentir a empatia de verdade? É com a nossa mãe em casa. Nossa mamãe. Principalmente mamãe. Porque eu acredito o seguinte, a ligação que cada um de nós tem com a sua mãe é algo muito forte, é algo muito difícil de ser substituído. Eu diria insubstituível. Né? Alguns já substituem, né? Porque algumas mães não são mães. Já outras que não são mães de sangue, já são mais mães do que as próprias mães de sangue. Então nós temos diversas situações. Então, aquela pessoa a qual nós consideramos a nossa mãe é aquela pela qual nós temos mais empatia, ou sentimos mais empatia, porque nós conhecemos aquela pessoa. E aquela pessoa nos conhece melhor do que nós a nós mesmos.
Então, quando nossa mãe diz assim, o que aconteceu? Isso é empatia. Ela já sabe, mas ela quer apenas que você comprove o seu sentimento. Tá? Então, pessoal, cuidem com muito carinho das mamães, né? Porque é delas. Foi delas que nós viemos, né? Todos nós tivemos uma mãe. Talvez a que nós temos hoje não seja a de sangue, mas é aquela que nos cuida, é aquela que nos ama. E a mamãe, que é a mamãe de verdade, olha, sabe o que nós sentimos, sabe o que é ter empatia por alguém, porque isso é uma coisa para elas natural. É natural. Ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Quando tiver terminado, enviem uma foto no meu particular. E obrigado pela atenção. Tchau.